Olá, vamos retomar aqui sobre a Europa no século XIX. A partir de agora, na aula passada, nós percebemos os movimentos, a migração para as cidades, devido à política de cercamentos de alguns estados, nação, o surgimento da classe social, o proletariado, a burguesia, nessa briga, a perda da identidade e o surgimento de alguns movimentos nacionais e algumas revoluções de caráter burguês ou de caráter de trabalhadores, de operários. Bem, com a derrota de Napoleão em 1815, o Congresso de Viena se reúne na cidade de Viena e decide restabelecer a monarquia francesa, e aí eles reintegram a dinastia dos Bourbons, e dessa feita eles entregam o governo ao rei Luís XVIII. E o rei Luís XVIII vai ficar no poder até 1824. Logo em seguida, ele é substituído pelo seu irmão, Carlos X, que ele restabelece o antigo regime, dando privilégios ao clero e à nobreza, deixando a burguesia marginalizada, e além de também suprimir a liberdade conquistada pela Revolução Francesa, e pelo governo Napoleão, a liberdade de imprensa, e dissolve a Câmara de Deputados. Então, essas ações de Carlos X, o que vai acontecer? Elas vão estimular o patriotismo. Essas ações dele vão estimular o patriotismo dos franceses, e que eram menos favorecidos, e também unindo aos burgueses e populares contra a monarquia. E esse levante ficou conhecido como Revolução Liberal de 1830 ou Revolução de 1830. Tá? Então, as ações de Carlos estimularam o patriotismo dos franceses, menos favorecidos, unindo burgueses e populares contra a monarquia, nesse levante chamado de Revolução Liberal de 1830. Então, durante esses confrontos entre forças populares, de um lado, burgueses e populares, contra o governo francês, durou 3 dias nas ruas de Paris. O rei foi deposto, e fugiu para a Grã-Bretanha. Tá? O rei foi deposto. Esse quadro de manifestações burgueses e populares, com ideias liberais que contestavam as decisões impostas pelo Congresso de Viena, espalhou-se também por toda a Europa, que nós vamos ver. Então, o trono francês, com a saída do rei Luís, a sua fuga para a Grã-Bretanha, o trono foi assumido por Luís Filipe de Orleans, que ficou conhecido como rei burguês. Então, Luís Filipe de Orleans, ele vai assumir o trono e ele vai ser chamado. Por que ele vai ser conhecido como rei burguês? Porque a sua política, as ações que ele fez no seu governo favoreciam a burguesia. Então, ele restabeleceu o regime monárquico liberal, que assegurava o quê? A hegemonia burguesa na condução dos negócios do Estado. Após a derrubada dos Bourbons, os trabalhadores urbanos e camponeses continuavam a viver em condições sociais degradantes. Então, não mudou a Revolução Liberal, não mudou a situação dos trabalhadores, e boa parte da população continuava em situações sociais degradantes, o que suscitou inúmeras rebeliões, nos chamados banquetes, reuniões populares como distribuição de comida, nesses banquetes havia, nos chamados banquetes, era o quê? Esses banquetes eram o quê? Ali se fazia reuniões populares, tá? Reuniões populares com distribuição de comida e divulgação de ideias socialistas, e as palavras de ordem eram... Quais as palavras de ordem nesses banquetes, nessas reuniões chamadas banquetes? As palavras de ordem eram revolução e fim da monarquia. Então, essas palavras de ordem nesses movimentos populares que aconteciam nesses chamados banquetes, onde havia distribuição de comida, as ideias socialistas ali eram divulgadas, e a palavra de ordem era revolução e fim da monarquia. Quando o governo, o que vai acontecer?
Quando o governo proibiu esses encontros, então Luís Filipe de Orleans, ele vai proibir, proibir esses encontros. Em 1488, vai eclodir um novo levante. Quando ele intervém nessas reuniões, vai acontecer um novo levante, tá? Em 1848, e Luís Filipe abandonou o trono, abandonou o governo diante desses levantes. Esse levante foi chamado de Revolução de 1848. Então veja aqui, houve a Revolução, veja que no século XVIII, até o século XIX, a França passa por uma sequência de revoluções, até chegar a um sistema governo que nós temos. Então a chamada Revolução de 1848, essa revolta com ela e com a deposição, com a saída de Luís de Orleans, vai dar origem à Segunda República Francesa, sendo que a Primeira República havia sido instaurada na Revolução Francesa, logo quando eles tomam o poder, eles instauram a República Francesa em 1792, com a Revolução Francesa. O que vai acontecer aí? Os revolucionários vão instituir o voto universal masculino, vai haver uma redução da jornada de trabalho, e as oficinas nacionais. O que eram as oficinas nacionais? Empresas estatais comandadas pelos operários, cujos salários eram proporcionais aos lucros. Então vejam o início de algumas ideias socialistas na tomada de poder na França, na Revolução de 1848. Então, mas todos ficaram contentes? Não, nem toda revolução vai agradar a todos, nem toda mudança, nem toda transformação vai agradar a todos. Por quê? Alguns grupos da sociedade francesa, em especial a burguesia, não concordavam com as oficinas nacionais, e com isso vai suceder outros conflitos armados, e vai ser o quê? Vai culminar com a vitória dos burgueses e a realização das eleições gerais. O rei eleito foi Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte, E durante o governo, o que vai acontecer? O novo governo francês, Luís Bonaparte, vai buscar meios de estabelecer o que? A grandeza da era napoleônica. Ele vai buscar restaurar a era napoleônica, tá? E assim, em 1851, ele transforma-se em um ditador com um golpe de Estado. Então, em 1851, Luís, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que era Luís Bonaparte, ele vai dar um golpe de Estado, se transforma num ditador, e ele vai fazer a mesma ação que seu tio. Que é a ação? Ele vai levantar um plebiscito, e com o aval da população ele transforma-se em Napoleão III, E vai fazer um regime quase semelhante ao de Napoleão Bonaparte, e ele se torna também imperador na França. O governo dele vai se caracterizar. Qual foi a característica do governo? Durante o seu governo, ele teve uma política agressiva, uma política externa agressiva com relações às outras nações, o objetivo de expandir os territórios com pretensões imperialistas. Em 1870, ele declara a guerra à Prússia, que estava em processo de unificação, na formação da unificação do Estado alemão. As tropas francesas, porém, elas foram rapidamente derrotadas, foram derrotadas, e o próprio Napoleão foi preso na Batalha de Sedan, em 1870. Com a derrota dos franceses na Guerra Franco-Prussiana, vai se implantar no país uma terceira república, com a sede em Versalhes. Então, quando ele nessa sua política expansionista, a França é derrotada rapidamente, ele é preso em Sedan, ele é capturado e preso na Batalha de Sedan. Essa derrota franco-prussiana, os franceses vão instaurar uma terceira república em sede de Versalhes, mas as dificuldades herdadas da guerra levaram populares parisienses a se revoltarem. Então, as dificuldades que a guerra trouxe, a dificuldade financeira, vai fazer com que muitos populares parisienses se voltassem contra o governo num movimento chamado Comuna de Paris. Então, logo após a guerra prussiana e a instalação da Terceira República, os populares vão se levantar no movimento chamado Comuna de Paris, e os rebeldes vão assumir o controle da cidade de Paris, que passou a ser governada de acordo com os ideais socialistas.
A Comuna de Paris, contudo, ela não resistiu muito tempo, e poucas semanas a burguesia reunida em Versalhes assumiu o poder após massacrar parte da população parisiense. Diante disso, esse quadro de revoluções de 1830, 1848, uma burguesa com apoio popular e outra popular, que foi de 1848, onde os trabalhadores conseguiram depor o rei Luís Felipe de Orleans, e a comuna, a submissão de Luís Napoleão, o seu governo, a sua derrota na Guerra Franco-Prussiana, e os movimentos sociais com a Comuna de Paris, então a Revolução de 1848, Revolução de 1830 e Revolução, essas revoluções e a Comuna de Paris, elas vão dar início, esse movimento revolucionário vai se espalhar por toda a Europa, Então a Revolução de 1830, juntamente com a Revolução de 1848, eles vão dar início ao pontapé de várias formas de revoluções, tanto de caráter burguês como de proletariado, de trabalhadores das fábricas, das indústrias, ideias liberais, ideias socialistas, e vai chegar na Itália, na Bélgica, praticamente por toda a Europa, nas cidades industrializadas, e esse movimento vai ser denominado Primavera dos Povos. O que é isso? Qual é a principal característica da Primavera dos Povos? Era o forte conteúdo social, uma vez que contou com trabalhadores pobres, camponeses, operários e desempregados, lutando contra a ordem existente, e exigindo reformas e combatendo as forças dominantes. Então a Primavera dos Povos tinha a sua principal característica. Então, do mesmo modo que houve a Revolução de 1848, foi seguido em diversas partes do mundo os movimentos denominados Primavera dos Povos, que eram revoluções, onde boa parte era realizada por trabalhadores pobres, assalariados, por camponeses, operários e desempregados. Então essa foi a Primavera dos Povos, esse movimento que ocorreu em toda a Europa no período do século XIX, seguido da Revolução de 1830, seguido da Revolução de 1848, esse segmento que se espalhou por toda a Europa de revoluções foi chamado de Primavera dos Povos. Boa aula para vocês.